Olha, o príncipe da paz, eu não sei você, mas tem uma coisa que rouba a paz de muita gente. É quando o seu coração está em conflito com alguém que você ama. Alguém já viveu isso? Alguém que você ama muito, que você quer muito bem, que você gosta demais, e de repente gerou um conflito entre os dois. Isso acontece em casa, marido e esposa, esposa e marido, pai e filho, irmãos, familiares, namorados, vizinhos, amigos, pastor e ovelha, ovelha e pastor. Isso acontece a todo tempo. Gente que a gente quer bem e a gente está em conflito. Alguém consegue ficar bem quando o coração está em conflito com o outro? Gente, não dá. Eu digo isso porque é muito ruim a gente sentir um outro sentimento que não seja o amor por gente que a gente gosta. Não é verdade? Quando você entra num ambiente que essa pessoa está, quando você entra naquele ambiente, o ambiente é lindo, você está numa festa, o ambiente é perfeito, tudo muito gostoso, tudo muito iluminado, tudo muito colorido, muita qualidade, tudo perfeito. Daqui a pouco você olha para aquele ambiente, quem está lá também? A pessoa. Aí eu te pergunto, como que fica o ambiente que estava perfeito? Gente, às vezes até cultuar é difícil. É ou não é? Você está na igreja, sentado na coluna do lado da pessoa que te feriu, que te ofendeu, e você fala, cara, tudo que eu queria era ter comunhão de volta. Parece que esse sentimento rouba até a graça do culto. Alguém já viveu isso aqui? Só a irmã ali, ou o resto está com vergonha de se manifestar? E na realidade tudo que você queria era resolver isso, mas você não resolve porque você não sabe como começar, ou às vezes você tem medo de não terminar bem. Eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Eu vou usar NVT, tá? Isso. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa mensagem, de ler, ó Pai amado, esta mensagem, e de entregar à igreja aquilo que o Senhor confiou ao meu coração. Flua esta noite, Pai, sara vidas esta noite neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre esse texto, e nós vamos continuar falando. E no texto que nós lemos, Isaías dá uma descrição profética acerca dos atributos do nome de Jesus. Ele dá 4 referências: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno ou Pai da eternidade e príncipe da paz. Dessas 4 referências eu quero me atentar somente hoje ao príncipe da paz. Sabe, quando nós falamos a respeito de paz, a primeira coisa que você imagina é um ambiente calmo e tranquilo, não é verdade? Pensar assim não é errado. E quando nós falamos de paz, a igreja, ela, ao longo dos anos, como que a igreja se cumprimentava entre si? Dá uma olhada para quem está do seu lado e deu, irmão, o quê? Já deu a paz do Senhor para quem está do seu lado? Só que a nossa visão de paz, nós percebemos que com o passar do tempo essa paz evoluiu e o crente ficou chique, né? Já viu como essa pessoa que está perto de você é chique, bonita, decente? Pode deixar a luz assim, eu gosto que ela fique assim, né? Como é que essa pessoa é chique, né? O crente ficou chique e a paz do Senhor mudou de nome, passou a ser o quê? Shalom. É ou não é? Então dá um shalom para quem está do seu lado aí. Shalom. Shalom é uma expressão de paz em hebraico, né, que nós confundimos a sua tradução. Shalom, shalom é paz. Mas espera aí, que tipo de paz é essa?
Eu tenho falado aqui, eu falei nos últimos dias, algo que eu tenho aprendido. Shalom tem um verbete, uma reflexão acerca, muito breve, acerca da palavra shalom, que a gente tem falado, que diz: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você começa a pensar assim, você percebe que o ambiente à sua volta tem paz. Então a palavra shalom, ela tem a ver muito com a paz que está do lado de fora. A paz que está à tua volta é a paz das circunstâncias. É uma paz que ela é relacionada entre você e o ambiente, entre você e a tua vida, você e as tuas posses, você consigo mesmo, você com sua saúde, né? Você e teu estado de espírito. Pastor, mas isso para mim é paz. O apóstolo Paulo, ele faz uma outra referência em Romanos 5:1, que eu quero usar também com você. Coloca lá Romanos 5:1, a respeito da palavra paz. Lembra que em Isaías falamos que Jesus seria o príncipe da paz? É uma visão profética acerca daquilo que ele faria. E olha o que Jesus faz em Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Coloca na Nova Almeida atualizada, por favor, agora. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo nosso Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A tradução que Paulo usa para a palavra paz no grego, nesse texto, é a palavra eirene. A palavra eirene, ela tem por significado paz entre indivíduos, paz entre pessoas. A palavra shalom é uma paz pessoal e é uma paz com o ambiente. Mas a palavra eirene é uma paz com alguém. Eu tenho paz com você. Essa palavra paz, ela também ela é estendida como um estado de tranquilidade nacional. Ou seja, quando o país não estava em guerra com ninguém, o eirene governava aquele lugar. A gente está falando sobre isso porque o versículo que nós lemos mostra para mim e para você que havia uma guerra entre o homem e Deus. Mas o príncipe da paz, ele veio e ele estabeleceu a paz que não havia entre a natureza caída e o Deus grandioso. Então esse texto fala que por meio de Jesus, por causa daquilo que ele fez, temos paz com Deus. Quando falamos que Jesus é o príncipe da paz, nós podemos dizer que ele é alguém que é douto em autoridade para falar e promover essa paz. É tipo, e é o que ele fez. Você vai entender quando eu falar a palavra. Jesus, ele é um mediador. Alguém aqui já precisou de um mediador? O que o mediador faz? Eu estou em conflito com aquela pessoa, ela não me ouve, não sei como resolver, não sei como fazer, e de repente aparece alguém. De repente Deus envia alguém e diz: posso ajudar? E o mediador se coloca entre um e o outro e promove uma reconciliação, promove uma unidade, e após essa unidade promovida, ele sai de cena para que a paz novamente governe aquele relacionamento. Então, tanto a paz que promove a completude pessoal, quanto a paz que precisamos alcançar com os nossos semelhantes, todas elas estão em Deus. Hoje em dia, o homem sem Deus, ele perdeu o shalom. O homem sem Deus, ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria da vida, ele perdeu a alegria do trabalho. A casa não tem sentido, a rua não tem sentido, a vida não tem sentido, tudo está tumultuado, porque é a falta do shalom. Mas a falta do shalom só acontece porque ele perdeu o eirene, a paz que ele tinha com Deus. Então, antes de restaurar o shalom, você precisa restaurar a tua paz com Deus. Antes
de você restaurar a tua paz em casa, de restaurar a tua paz no trabalho, a tua paz consigo mesmo, você precisa verdadeiramente da restauração da paz em Deus. E o primeiro item que eu quero falar hoje, eu vou falar rápido, para a gente tem ceia ainda. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a paz que me torna justo. Há uma guerra pessoal dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano, que se essa guerra não for acalmada, ela provoca uma bagunça no ambiente que você está. Você já viu casa que tem tudo para estar perfeito? Está até perfeito, e de repente entra por aquela porta um atribulado, sem paz. Alguém já viu isso acontecer? E o ambiente que estava perfeito vira um ambiente tumultuado, vira um ambiente triste, um ambiente propício para a guerra, porque alguém que não tem uma paz interior, ela provocou um desastre exterior. Essa guerra comum que essa pessoa está vivendo, nada mais é, e nada além de estar relacionada pela inquietação causada pela culpa do pecado. Normalmente uma pessoa atribulada, ela vive essa tribulação como resultado de um pecado. O salário do pecado é E quando a gente fala de morte, muita coisa morre por causa do pecado. A comunhão, ela morre por causa do pecado. Procura aí dentro de você, no teu coração, as últimas brigas que você enfrentou, as últimas desavenças que você viveu. Me diz se não tinha um resquício de pecado misturado ali. Me diz se não tinha uma culpa movida de pecado ali. Falta de perdão, intenção maliciosa, egoísmo. Tinha ou não tinha? Isso resulta na consequência da insatisfação do coração do homem. Só que Romanos 5,10 diz que por causa do pecado nós somos inimigos de Deus. Olha o que diz Romanos 5,10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Esse texto começa dizendo que antes nós éramos inimigos de Deus. Por causa de quê? Repete comigo: pecado. Que é isso? Pecado. Pecado é quem faz separação entre o homem e Deus. É o pecado quem promove a distância entre o homem e Deus. E por causa disso, a gente se tornou inimigo dele. Deus não é inimigo de você. Aprenda isso. Porque a mão que está estendida para resgatar sempre foi a dele. Mas a inimizade surgiu de um coração que decidiu pecar e não se arrepender. Por causa da falta de arrependimento, nós levantamos uma bandeira de guerra, dizendo que não temos comunhão, não queremos comunhão com quem quer paz conosco. Então os inimigos somos nós, por causa da nossa desobediência. Só que Romanos 5,1 que nós lemos, diz que por causa do sacrifício de Cristo, somos restaurados a um relacionamento de paz com Deus. Pode mudar o slide. Por causa do sacrifício de Cristo, somos restaurados a um relacionamento de paz com Deus. Quem foi que estendeu a mão primeiro? Você ou Jesus? Por causa daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, antes do seu bisavô ter nascido. Deus, ele promove a comunhão com o homem. Ele promoveu a comunhão contigo muito antes de você chegar à existência. O que eu estou dizendo para você é que a intenção de resgatar você sempre foi de Deus. O sacrifício que ele fez na cruz promoveu um caminho que você está andando por ele hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Sabe, a gente entende que o mérito é dele.
A paz que governa a minha vida hoje, que está começando a governar a vida de muita gente, que tem muita gente já governada por essa, não é mérito seu. A gente chega na igreja quebrado, chega no Chico. A gente chega na igreja triste, a gente chega na igreja mal, chega na igreja ofendido. Aí você senta aí e ouve uma mensagem, e de repente a mensagem começa a falar contigo, e você está dizendo: caramba, ele está falando tudo que eu estou vivendo. Parece que ele estava sentado no almoço hoje de manhã, enquanto eu falava. Eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava lá do seu lado. Ele ouviu você e ele trouxe você até este lugar para dizer para você que a paz que excede todo entendimento humano é essa paz que ele quer te oferecer para governar o teu coração. Sabe, repete comigo: Jesus é o príncipe da paz. Ele é aquele que tem o poder e a autoridade para reconciliar o homem que estava em conflito com Deus. Quem foi a parte ofendida? O homem ou Deus? Quem é ofendido pelo pecado? O homem ou Deus? Então quem libera o perdão? É Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele chega com esse poder. Quando ele fala sobre príncipe, ele é o principal. Fala sobre o princípio, fala sobre aquele que governa, aquele que tem poder e autoridade. Gente, eu acho lindo quando Gabriel está ministrando a adoração. Eu falei para ele: se no meio da mensagem o Espírito Santo te conduzir, me interrompa, adoro, depois, enquanto o tangedor toca, o Senhor fala e a igreja recebe também. Mas eu acho lindo o teclado. Mas se eu colocar uma foto ali, ó, o apóstolo André vai tocar teclado e ministrar adoração hoje na igreja. Tem gente que vai vir para rir, porque sabe que eu não toco nada, sei fazer um dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, mi, ré. Mas quando você viu o cartaz com o Gabriel, você falou: cara, eu já vi ele ministrando. É uma bênção, e é gostoso. Ou seja, ele tem propriedade pela vida que ele vive para falar acerca de adoração, para falar acerca de ministro. Ele tem. Quando você está falando de paz, o príncipe da paz tem autoridade para falar sobre ela. Jesus é o príncipe da paz. Quem tem autoridade e poder para declarar é Ele. Ele tem poder e autoridade para declarar. O príncipe da paz declara na cruz um decreto de perdão para a condenação que havia em relação à condenação. Perdão. O príncipe da paz declara na cruz um decreto de perdão para a condenação que te consumia. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele dá um grito. Fala comigo, tetelestai. Agora você falou. Agora, se você tivesse que declarar sobre a sua vida que o seu pecado está perdoado e que Satanás não tem o direito de te acusar mais, nem jogar nada na tua cara, como é que você falaria esse tetelestai? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. É botar a mão na cara daquele chifrudo e dizer para ele o seguinte: tu não governa a minha vida, está pago. Eu não sou escravo de pecado. Ele me libertou na cruz. Eu fui salvo e perdoado na cruz. Sabe, Jesus, ele deu um decreto lá na cruz. E deixa eu falar acerca de decreto. Quando você vive debaixo de um governo, você fica sujeito à autoridade dos seus príncipes. Se você sair daqui e for para um outro país, você fica sujeito à autoridade do governo daquele lugar. Consegue entender isso? Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 1,13? Coloca lá. Olha que coisa linda, gente. Muda a versão, por favor. Bota aí NA. Não, muda. Bota outra. Bota outra. Bota revista corrigida ou NA. Eu quero achar um termo que está aí. Mais um. Tem uma versão, eu não lembro qual que é agora. Eu vou ler para você.
Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O que Jesus fez quando Ele perdoou o teu pecado? Ele foi num império de trevas, aonde você estava sujeito à autoridade do príncipe das trevas. Ele mete o pé naquela porta, lança um decreto de autoridade e diz: eles só vão ficar aí se eles quiserem, porque eles têm uma carta assinada por mim que dá acesso à libertação. Quando o homem só estava preso no império das trevas, porque havia uma declaração de culpa sobre ele. Quando Jesus diz tetelestai, ele pega essa declaração de culpa, ele rasga, ele fala: está pago, está pago, não tem nada que te prende aí mais, o pecado não te governa mais. E o homem, quando entende isso, ele olha e diz: espera aí, se eu não tenho nada mais que me mantenha aprisionado nas trevas, por que eu vou viver nesse império de trevas? Quando ele entende isso, ele fala: cara, quando ele diz ele me resgatou, a palavra resgate vem de pagar um preço. Isso para quem está do seu lado, o preço foi pago. Ele me libertou do império das trevas, Ele me resgatou do império das trevas, Ele pagou um preço. Eu não devo nada. Você não deve nada para o pecado, você não deve nada para o teu passado, você não deve nada para Satanás, você não deve nada para ele, nada, 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 nada. Só que Ele não só resgata você, Ele não só paga um preço, o preço, mas o texto diz que Ele te transporta. Sabe, essa palavra transportar é como se alguém que estava assim, ó: o que você está fazendo aqui na escuridão? Aí ele vai olhar e vai dizer: não, mas é que eu achei que aqui era o meu lugar. Não, filho, aqui não é o teu lugar não. Vem cá, levanta aqui rapidinho, dá a mão para a tua princesa, chama ela. Tem um lugar para você de honra. Sabe, aquele lugar, aquele ambiente não é seu, você não tinha nem acesso. Não estou falando que o povo está vivendo em trevas aí não, tá, gente? Sabe, tem um lugar de luz para você, tem um lugar de glória para você. Eles não vieram sozinhos, eles foram levados por Deus. Eles foram transportados. Se quiser voltar para as trevas, não, estou brincando. Fique à vontade, pode voltar para o seu lugar, as coisas estão lá. Aplauda o Senhor pelos intérpretes essa noite aqui. O que Cristo faz é abrir um caminho, e Ele não só abre um caminho, Ele leva, Ele transporta, Ele dá a mão, Ele conduz quem deseja andar por esse caminho. Alguém aqui consegue se lembrar o dia que entregou tua vida para Jesus e foi levado pela mão por Ele? Foi tão difícil sair do império das trevas, gente, não é fácil não. Porque Satanás vai continuar te acusando, dizendo: você vai fazer o que lá? Aqui é o teu lugar, não vai mudar nada na sua vida. Você viveu uma vida toda de erro, você é uma vergonha. Vai todo mundo falar mal de você, vai todo mundo acusar você. Olha o que você viveu, olha o teu passado, olha a tua história, olha quem você é. E você vai dizer: eu vivi, foi real, mas eu não sou, eu era. Ele me resgatou. Repete comigo: o governo mudou, e o decreto também. Havia um decreto de morte para você. Mas Cristo, quando Ele vem, Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, mas uma vida em... O decreto mudou. Isso para quem está do seu lado: o decreto mudou. Só que quando Ele te transporta para o reino do Filho do seu amor, Ele não coloca uma algema em você. Gabriel Mota, falei para ele, pregou minha pregação. Porque você não é obrigado a estar na igreja. Você não é obrigado a vir a um culto. Nós falamos aqui, ó, se você, a hora que você quiser ir embora, você levanta e vai. Não é verdade? Lógico. Tem um pessoal, não vou falar não, senão não vou ver política. Mas tem ninguém pago para estar aqui, tem? Fala assim: eu vim porque eu quis.
e gosto. Quem quer ir embora? A presença dele é o melhor lugar para se estar. A presença dele é o melhor lugar para se estar. E ele está aqui. Ele está aqui. Antes de você chegar, ele já estava. E eu vim por causa dele, você veio por causa dele. Sabe, toda essa inquietação que há no coração do ser humano em relação a Deus é fruto de culpa. Esse que fala, eu não gosto de crente. Na realidade você não gosta de crente, não, você tem medo de que ele perdoe a tua culpa. Eu não quero ser crente, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. Você está falando isso porque você não consegue se libertar sozinho da desgraça da vida que você está vivendo. A Janaína não gosta que eu fale essa palavra, mas não tem outra para falar, porque a palavra desgraça é sem a graça de Deus. E nós somos salvos pela. Então quem não vive na graça, vive na desgraça. Que é isso, pastor? Eu não tenho outra verdade para te falar além dessa. Por isso que algumas pessoas sentem raiva da igreja. Na realidade não é raiva da igreja não, gente. Não, na igreja tem um monte de gente assim. Na psicologia diz que a gente começa a apontar para as pessoas assim, porque a gente consegue identificar nela os nossos defeitos. Então é mais fácil você acusar o outro do que acusar a si mesmo. Normalmente quem fala muito mal do outro está falando mal dele. Que isso? Fato. Quem fala muito mal do outro está falando tudo que ele faz de errado, só que ele não costuma assumir o erro e quer jogar a culpa sobre alguém. Ai pastor, o senhor está me ofendendo. Eu prefiro ofender e te salvar do que te acariciar e vendo você se perder a cada dia. Sabe, Jesus ele não veio aqui para te condenar. As pessoas elas ficam inquietas na realidade porque algumas têm medo do que vai acontecer se eu me reconciliar com ele. O que vai acontecer com a minha vida se eu voltar para Jesus? O que vai acontecer com a minha vida se eu entregar a minha vida e começar a caminhar com ele? Sabe, Jesus não veio ao mundo para te condenar, mas veio para promover a paz que excede todo entendimento humano. Aquele que tem poder para perdoar pecados, tem autoridade também para promover essa paz. E hoje Ele deseja acabar com esse conflito que há dentro de você. Se você hoje abrir o coração para Ele entrar, não tenha medo de aceitar o socorro dEle. Há uma promessa da parte dEle. Eu termino a mensagem com essa promessa agora. Coloca lá João 10, 27, 28 na versão NVT. Lembra de ontem, o pessoal que veio ontem? Quando eu falar minhas ovelhas conhecem a minha voz, você vai dizer, sou eu. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Olha que coisa linda, gente. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Gente, quando eu li esse texto, sabe, meu coração se compadeceu de uma alegria tão gloriosa. Porque às vezes eu e você, a gente fica com medo daquilo que o inferno está fazendo. Diz para quem está do seu lado, você está seguro. Se você estiver no reino do Filho, do seu amor, Satanás não entra lá. Agora, se você decidir voltar para o império das trevas, você está debaixo do governo dele. O príncipe da paz está neste lugar essa noite para acabar com a inquietação do seu coração. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Há uma promessa para aquele que decidiu ser ovelha dele: ninguém pode arrancá-la das mãos do Senhor.
E eu quero fazer um convite para você que ouviu essa mensagem, que está aqui esta noite, que está chorando desde o começo do culto, que está dizendo, cara, como Deus está falando comigo, ano que vem sou eu que vou testemunhar. Mas você está fora da igreja, você está fora de tudo, você está desviado, você está afastado, ou você não entregou a tua vida para Jesus. Eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje, sair do seu lugar e entregar a tua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, assumir ser igreja a partir de hoje de verdade, sem se preocupar com o que vão falar, mas agradecendo a Deus pelo que virá. Onde é que está a primeira pessoa? Quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar pela tua vida hoje.